essa é a nossa segunda aula de Geografia. Abra, por gentileza, o seu livro de Geografia na página 24, livro didático de Geografia, página 24. Nessa aula, iremos estudar da página 24 à página 32. Também nessa aula, iremos contar com o Sistema Positivo de Ensino, que nos disponibilizou algumas aulas para estarmos incluindo nas nossas. Então, eu deixarei aqui abaixo o link que te direcionará para a aula programada para este conteúdo a qual iremos estudar agora. Fique ligado! Não esqueça, iremos estudar da página 24 a 32 e iremos contar com a ajuda do SPE, o Sistema Positivo de Ensino, que nos disponibilizou uma videoaula para incluirmos nessa nossa. Beleza? Abrir o seu livro? Brasil. Administração das unidades federativas. Lembra lá o que é a unidade federativa? A unidade federativa é o nosso estado. O Brasil tem 27 unidades federativas, ou seja, 26 estados e um distrito federal. Sabe onde fica a capital do Brasil? Quem é que sabe? No Distrito Federal. E qual é a capital do Brasil? Brasília. Muito bem. Brasília, a capital do Brasil, ela está localizada no Distrito Federal, em Goiás. Aqui, nós iremos estudar que todo o território tem uma organização administrativa, ou seja, tem alguém para administrar. Isto é, um conjunto de pessoas que cuida do espaço e organiza as relações entre os cidadãos, para que as necessidades da população sejam atendidas. Por exemplo, lembra da nossa última aula? Quem é que administra o município? O município é administrado pelo prefeito e pelo vice-prefeito. E quem é que administra o estado? O estado ele é administrado pelo governador e pelo vice-governador. A organização administrativa das unidades federativas se dá por meio de 3 poderes: pelo poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, quem é que faz parte desse poder executivo? O governador, o vice-governador, o prefeito e o vice-prefeito. São eles que administram as unidades federativas e os municípios. O poder legislativo quem é que administra o poder legislativo? Quem é que faz parte desse poder? Quem são as pessoas que constituem esse poder? É constituído pelos deputados e pelos vereadores. Ou seja, o poder legislativo, eles ficam cuidando da parte de lei. Eles elaboram as leis, fazem os seus projetos para beneficiar a sociedade, atender às necessidades da população, e levam para os prefeitos e para os governadores assinarem. Eles elaboram essas leis. Já o poder judiciário, quem é que faz parte dele são os juízes. O município não tem poder judiciário. Os juízes são funcionários designados pelo governo estadual. Então, os representantes do poder executivo administram o município e a unidade da federação e executam as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, ou seja, o Poder Legislativo elabora as leis e o Poder Executivo, que são os prefeitos e os governadores, eles executam essas leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Entenderam? Vamos voltar aqui um pouquinho. A organização administrativa das unidades federativas se dá por meio de 3 poderes. O poder executivo. Quem é que faz parte do poder executivo? Prefeito, vice-prefeito, governador e vice-governador. Legislativo. Quem é que faz parte desse poder? Os deputados e os vereadores. Qual é a função do poder executivo? Eles administram a cidade e o estado. E qual é a função do poder legislativo? Eles elaboram as leis para serem executadas pelo prefeito e pelos deputados. Então, os deputados e os vereadores, eles elaboram leis para beneficiar a população. E o judiciário?
O representante do Poder Executivo Federal é o Presidente da República. Ele é responsável por defender e cumprir a Constituição Federal, observar as leis, promover o bem geral da população brasileira e manter a independência do nosso país. E o Poder Judiciário ele é exercido por juízes, que não são eleitos, mas admitidos por concurso público ou por nomeação do Poder Executivo. Sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão do Poder Judiciário. Sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele é o maior órgão e sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Na página 28, você vai ver a atividade lápis na mão. Olhar a cidadania é garantir a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Após ler essa frase, você vai completar os quadros com exemplos de direitos e deveres do cidadão. Todo cidadão tem direitos e tem deveres. Quais são os direitos do cidadão? O cidadão tem direito à moradia, à alimentação, à educação. Todo cidadão tem direito a isso. Tem direito à saúde, tem direito à segurança, tem direito ao lazer, ao trabalho. E quais são os deveres do cidadão? É dever do cidadão respeitar o próximo, cuidar do patrimônio público, colaborar com as autoridades. Isso daí é dever do cidadão, cumprir as leis, eleger os representantes municipais, estaduais e federais. É dever do cidadão estudar. Beleza? Então, todos nós temos direitos e temos deveres. Nós temos que cumprir com os nossos deveres. E a Constituição, ela vai garantir que os nossos direitos, eles sejam cumpridos. Nós não podemos só ficar cobrando. Nós temos também que cumprir com os nossos deveres de cidadão. Cuidar do nosso patrimônio público, cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa casa, cuidar das nossas atividades, das nossas obrigações. Isso tudo é dever do cidadão. Respeitar o próximo, tratar com respeito. Isso tudo aí é nosso dever. E aqui na número 2, você vai associar corretamente quem faz parte do Poder Executivo, quem é o Poder Judiciário, quem é o Poder Legislativo e quem é o Supremo Tribunal Federal. Lembra lá que é responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Quem é? O prefeito e o deputado. Não é o Poder Executivo? O Poder Judiciário. Não é a sua responsabilidade garantir o cumprimento das leis e direitos da população, que é o juiz? E o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro quem é? Não é o Supremo Tribunal Federal? E o Poder Legislativo, ele não é responsável pela elaboração de leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade? Após fazer a número 2, você vai fazer a número 3. Observe o esquema a seguir. Poderes estaduais, Poder Legislativo, Executivo e Poder Judiciário. Você vai observar esse esqueminha aqui e você vai, com base no esquema, é correto afirmar que tem mais de uma possibilidade aqui, viu, pessoal? Nessa número 3. Geografia na prática. Agora você vai ler este texto, Organização Político-Administrativa do Município, e vai fazer, com a ajuda de um adulto da sua família, fazer essa página 30, porque é em relação ao seu município. Quando o município é muito extenso, podem existir subprefeituras ou administrações regionais, que são postos da prefeitura nos bairros ou distritos para atender melhor às reivindicações e às necessidades da população. Com a ajuda de um adulto da família, responda as questões a seguir sobre o município onde você mora. Após você responder a página 30, você vai vir aqui, o que estudei? O Brasil. Você vai falar onde está o Brasil? Completar o esquema a seguir com base nos estudos do capítulo. Localização no mundo, os países que fazem limite, os países que não fazem limite com o Brasil. Você vai colocar também os limites
que indicam onde termina o território de um país e começa o outro, sobre a divisão político-administrativa e sobre os pontos extremos. Não esqueça que nessa aula nós iremos contar com a participação do SPE, o Sistema Positivo de Ensino. Clique abaixo aí no link onde eu disponibilizarei e deixe o seu like. Mas antes de encerrar, nessa aula aqui também nós teremos uma atividade no livro de atividades. Vai ser da página 68 a 70. Livro de atividades, página 68 a 70. Ou seja, 68, 69 e 70. Boa sorte!